Naquela noite, Lina sentia como se estivesse carregando o peso do mundo sobre as costas. Mas ela não podia se render, não naquele momento em que cada centavo a ser ganho faria diferença em sua vida complicada. Trabalhando como garçonete no luxuoso hotel Al-Kamar, em Dubai, ela equilibrava com destreza uma bandeja de prata entre as mãos enquanto percorria o luxuoso salão que cheirava a especiarias e sândalo. Ser uma mulher bonita, trabalhando num lugar frequentado por magnatas, homens acostumados a estalar os dedos e ter tudo sob seus pés, não era fácil. Ela era uma estrangeira que chegara a Dubai com o intuito de trabalhar e fazer seu pé de meia. Sentia-se grata pelo salário e boas gorjetas que recebia. Porém, trabalhar naquele lugar exigia paciência e às vezes fingir-se de surda, cega ou mesmo fingir ignorância. Olhares indiscretos, convites lascivos, propostas indecentes. Lina dizia que já estava acostumada a tais afrontas, mas a verdade era que tudo aquilo era bem cansativo. Mas naquela noite a história era diferente. Ela se sentia aflita com os pensamentos que passavam pela sua mente. Ainda que estivesse desesperada, ela não queria ter que recorrer àquilo. Porém, ela não via outra saída. O pai dela, de volta à Itália, havia ligado naquela manhã. A voz trêmula, entre soluços e desespero, confessara o inacreditável. Havia perdido tudo. Um empréstimo mal feito, apostas, má administração. A dívida agora estava nas mãos de investidores árabes, homens que não aceitavam desculpas nem prazos. Eles querem o dinheiro até amanhã, Lina. Eles disseram que se eu não pagar, vão... A voz dele se quebrou antes de terminar. Ela desligou o telefone com o coração em ruínas. Seu pai, ainda que não tivesse talento para negócios, ainda que constantemente sonhasse alto e perdesse tudo do dia para a noite, era seu pai. Ela o amava. E ainda havia sua mãe com uma doença degenerativa que exigia altos tratamentos médicos. Ela se escondeu atrás de uma pilastra e esfregou o rosto com as mãos. Se por um milagre, ela pensou, tendo até mesmo dificuldade de terminar seu pensamento. O relógio marcava quase meia-noite quando o gerente se aproximou. Lina, aquele convidado da suíte real está aí. Ela arqueou as sobrancelhas. Da forma apresentada pelo gerente, só podia ser ele, Emir Rashid Al-Kafis. Trabalhando ali há 6 meses, Lina o conhecia bem. Mesmo entre os corredores silenciosos do hotel, o nome dele era sussurrado com reverência e medo. Rashid era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser obedecido. Dono de conglomerados em energia, tecnologia e defesa, era também membro de uma das famílias mais influentes do Golfo. Diziam que sua palavra valia mais que qualquer contrato. Diziam também que ele não perdoava traições. Elis, uma bela garçonete de curvas impressionantes e grandes olhos verdes, encarou Lina. Seu olhar penetrante não conseguia esconder seu descontentamento contra ela. Elis costumava ser a pessoa que servia ao poderoso Emir Rashid antes que Lina começasse a trabalhar no hotel. Inclusive, chegou a dormir com ele uma noite, mas desde então nunca mais teve a chance de se aproximar dele. Agora, Rashid exigia ser atendido somente por Lina. Lina não entendia a razão para Elis ser tão hostil com ela no tocante àquele cliente. Quantas e quantas vezes ela já lhe explicara que entrava muda e saía calada da suíte dele? Era como se ela fosse invisível. Ela entrava com cautela, cumprimentava-o com cordialidade e ele normalmente não dizia uma palavra. O máximo que fazia era lançar para ela um olhar rápido e assentir com a cabeça, o que ela interpretava como um cumprimento muito educado, dado sua fama. Lina arrumou o pedido de Rashid no carrinho, ajeitou o lenço do uniforme e caminhou até o elevador. Francamente, ela se sentia aliviada que o grande magnata daquela noite fosse Rashid. Sendo assim, os pensamentos imorais que passavam pela cabeça dela não se realizariam de jeito nenhum. A dívida de sua família, cujo prazo vencia no dia seguinte, a fizera pensar em ceder pela primeira vez. Ela havia decidido que, caso uma proposta indecente fosse-lhe feita naquela noite, ela baixaria a cabeça e cederia. Enquanto ela atravessava o corredor até a suíte presidencial e esses pensamentos inundavam sua mente, ela se sentia tão impotente, tão miserável que seu coração batia em um compasso doentio. Lina adentrou a suíte presidencial e, como sempre, entrar ali era como adentrar outro mundo. O ar estava impregnado de incenso e silêncio. O chão de mármore refletia a luz suave das lâmpadas douradas. E lá, diante das amplas janelas que revelavam o brilho de Dubai à noite, estava ele. Rashid.
Usava um traje tradicional branco, o keffia perfeitamente alinhado, e o olhar... O olhar era o de quem não precisava mover um músculo para impor domínio. "Boa noite, senhor." Ela falou com seu costumeiro cumprimento e, como sempre, não esperava qualquer reação dele. Ele se virou devagar. O rosto era belo de um modo cruel. Traços duros, olhos escuros como poços sem fundo. Mas ela já estava acostumada àquela visão e prosseguiu com seu trabalho. Arrumou os aperitivos, o bule de chá e 2 copos. Ela quase arqueou as sobrancelhas em surpresa. Lembrou-se de que Rashid sempre vinha ali sozinho, mas pelo visto dessa vez era diferente. De repente, o improvável começou a se desenvolver. "Seu nome é Lina D'Amato, correto?" A voz dele era grave, a pronúncia do italiano carregada, mas precisa. "Sim, senhor." Ele fez um leve aceno, apontando com o queixo para o sofá perto de onde ela estava. "Sente-se." Lina enrugou as sobrancelhas. Não havia como ela ter entendido errado. Tanto o gesto quanto a ordem que ele dera foram inconfundíveis. "Perdão, senhor, mas eu estou em serviço." Ele inclinou levemente a cabeça e a avaliou por um instante, então retrucou. "O que eu acabei de dizer soou como um pedido, senhorita." O tom era calmo, quase cortês. No entanto, o peso daquelas palavras era de autoridade absoluta. Ela obedeceu. Rashid serviu um copo de chá para si e para ela. Quando ela pensou que, no fim das contas, aquele copo extra era para ela, sentiu um frio percorrer sua espinha. O que era tudo aquilo, afinal? Por alguns segundos, o silêncio entre os dois foi quase palpável. "Seu pai está em apuros", disse ele por fim. "Ele deve uma quantia considerável a um grupo de investidores do meu país." Lina sentiu o sangue gelar. "Como o senhor sabe disso?" Ele se inclinou um pouco à frente e retrucou. "Porque sou eu quem controla esse grupo." O copo escorregou de suas mãos e caiu no tapete, abafando o som do impacto. O coração dela disparou. Rashid não se moveu. Continuou a observá-la com aquela calma insuportável. "Sua dívida é grande, Lina. 100.000 euros. Ele recostou-se. "E amanhã vence o prazo." Ela tentou falar, mas a voz se perdeu num nó de pânico. "Nós não tenho esse dinheiro." "Eu sei." Ele cruzou as mãos sobre os joelhos. "E é exatamente por isso que a chamei aqui." O silêncio se prolongou até que ele disse sem qualquer cerimônia. "Passe uma noite comigo, e a dívida de sua família desaparecerá." O mundo pareceu parar. Lina piscou, atônita, tentando processar aquelas palavras. Tudo bem que ela havia pensado sobre aquele tipo de alternativa durante todo o expediente daquele dia, mas ouvir assim, tão descaradamente, tinha um outro efeito. Um sentimento de vergonha, de medo e de impotência tomaram de conta dela. Ela não conseguia mais encará-lo, então baixou os olhos. Ela desejava se levantar e sair correndo. Mas e depois? Como lidaria com as consequências de ver o nome de seu pai arruinado? Além disso, ela teria condições de manter sozinha os custos médicos de sua mãe? Enquanto Lina se perdia em pensamentos, Rashid a analisava sem pressa. Vendo-a se debater entre a moral e a crua realidade de sua vida miserável, ele não tinha dúvidas de que aqueles 100.000 euros iam valer a pena. Ele, que era um homem racional e prático, durante aquele último mês se questionou se não havia enlouquecido. Ele jamais pagara tal quantia a qualquer mulher. "Não se sinta pressionada, Lina. Estou te oferecendo uma escolha. Não é porque eu estou oferecendo que você tem que pegar." Ele se levantou, a sombra dele projetando-se sobre ela. "Você pode aceitar e resolver a vida do seu pai, ou pode recusar e vê-lo ser destruído." Novamente a voz dele era mansa e suave como uma brisa de verão. No entanto, ambos sabiam que o peso daquelas palavras era tão denso como o chumbo. Lina o fitou com os olhos marejados. A dignidade era um luxo que ela não podia mais sustentar. Quando respondeu, a voz mal saiu. "Eu aceito." Os lábios dele curvaram-se levemente, não em um sorriso, mas em algo mais sombrio. Lina não conseguiria precisar em que momento a barreira que os separava desmoronou. Ela apenas registrou o instante exato em que o vazio foi engolido por uma força caótica,
O ar incandescente, o ritmo acelerado de seu próprio coração e a tênue fronteira entre a insegurança e um sentimento inominável que a arrebatava. De repente, ele a tinha junto ao corpo sobre a cama. O calor e o peso de Rashid a dominavam. Havia uma intensidade ardente nele, não em sua pele, mas na simples proximidade de seu ser. Por um breve lapso, o motivo de sua presença ali, as dívidas de sua família e a proposta imoral que aquele homem lhe fizera sumiram de sua mente. Restava apenas aquela vertigem intensa de ser notada e tocada por alguém que impunha temor e sedução ao mesmo tempo. O desfecho daquela noite não ocorreu como Lina imaginaria que seria. Ela se deparou com um leque de sentimentos inéditos. Embora o medo estivesse presente, algo mais estranho a dominou, uma entrega voluntária, que não provinha do compromisso financeiro, mas de um impulso íntimo, visceral e inegável. O sol surgiu por detrás das donas de areia e com ele veio a vergonha de suas ações. Rashid, adormecido ao seu lado, repousava em profunda tranquilidade como o completo rei de seu mundo. Como ela pode sentir prazer nos braços daquele homem após tremenda afronta? Então ela se retirou apressadamente, garantindo que ele não tivesse a chance de lhe dirigir a palavra. Dias depois, Lina ainda lutava para afastar as lembranças daquela noite. Às vezes pensava ter conseguido, até que um cheiro, um ambiente iluminado à meia luz, ou até mesmo o vento quente traziam de volta a imagem dele. Rashid. Ela não sabia explicar o motivo, mas algo dentro dela permanecia preso àquele homem que a havia comprado e ainda assim a havia tocado de uma forma que o dinheiro nunca explicaria. Ele não voltará a te procurar outra vez. Uma voz suave cortou as divagações de Lina. Era Elis. Lina baixou a cabeça, corando um pouco envergonhada. Ainda que ninguém tivesse lhe perguntado nada, naquele dia ela subira para a suíte de Rashid e não voltou mais. Era perfeitamente presumível o que havia ocorrido. Homens como Emir Rashid são assim. Eles pegam o que querem na hora que bem entendem e descartam assim que se cansam. Lina sorriu internamente com sarcasmo. Por que ela precisava ouvir aquelas baboseiras, principalmente de alguém que não fazia questão de entender o motivo que a levou a dormir com Rashid? Mas, quando estava prestes a colocá-la no seu devido lugar, Elis baixou o tom de seu discurso e continuou a falar de forma amigável. Mas é melhor assim, Lina. Aquele homem poderia ser sua ruína. Então Elis se afastou, deixando para trás uma sensação estranha nela. Naquela noite, ela entendeu o porquê daquela estranha sensação. Lena, chamou o gerente, vá atender ao pedido do cliente da suíte presidencial. Pelo tom e a forma como o gerente a olhou, ela entendeu de quem se tratava. O cliente era Emir Rashid. O senhor não poderia enviar outra pessoa para atendê-lo hoje? É só dizer que não estou. Não seja boba, ele sabe que você está aqui. Ele sabe exatamente tudo o que você sempre faz. Então, o gerente baixou a cabeça como se tivesse percebido que havia falado demais. Lina segurava a bandeja com as mãos suadas, mas firmes. O olhar penetrante do gerente, enquanto ele lhe ordenava subir à suíte presidencial, ainda a perseguia. A pressão psicológica, a certeza de que ele sabia sobre seu acordo, tornavam o luxuoso alcamar um cenário de tortura. Ela subiu, preparada para enfrentar o desprezo, o escárnio ou, pior, uma nova proposta indecente. Ao entrar, a suíte parecia idêntica àquela de dias atrás, exceto pela presença de Rashid. Ele estava de pé, à beira da janela, vestindo uma desdacha escura que o fazia parecer ainda mais imponente contra a luminosidade da cidade. Desta vez, não havia carrinho de serviço. Havia apenas uma garrafa de cristal e 2 taças sobre a mesa de centro. «Feche a porta, Lina», ele ordenou, sem se virar. Ela obedeceu, o coração martelando no peito. A sensação de impotência era esmagadora, mas o orgulho italiano dentro dela acendeu uma chama de resistência. «O senhor me chamou. Estou em serviço. Qual é o pedido?» Rashid se virou, e Lina viu nos olhos dele algo que não era apenas frieza. Havia uma intensidade, quase uma febre, que a fez cambalear para trás. «O pedido, Lina, é você. Novamente. A dívida do meu pai foi quitada. Nosso acordo era de 1 noite.
O senhor não tem o direito. Ele interrompeu-a. Deu 2 passos lentos em sua direção. Sua voz, normalmente grave e contida, tinha uma doçura forçada que a arrepiou. Eu sei qual era o acordo, e eu nunca pensei em descumpri-lo. Deixá-la ir, esquecê-la, foi o plano desde o início. Mas os dias se passaram e o pensamento de você voltando a servir mesas para homens insignificantes me deixou doente. Eu não consigo esquecer o cheiro da sua pele, a forma como seus olhos marejaram. Eu não consigo. A confissão, vinda daquele homem de gelo e domínio absoluto, era mais chocante do que qualquer ameaça. Mas Lina não se deixou levar. Está apaixonado, Emir Rashid. É isso que está dizendo? Ela riu, um som seco. Mas a resposta dele foi o silêncio e um olhar penetrante que parecia assentir a pergunta dela. Inacreditável, disse Lina consigo mesma. Um homem que compra uma mulher não sabe nada sobre paixão. Talvez você tenha razão. Provavelmente, o sentimento mais adequado aqui seja obsessão. E sim, estou obcecado. Ele se aproximou mais, forçando Lina a levantar o queixo para encará-lo. Por que me chamou aqui de novo? Certamente não seria somente para se humilhar com esta confissão ridícula. E afinal, por que eu tenho a sensação de que você sabe muito mais do que deveria? O sorriso de Rashid pela primeira vez alcançou seus olhos, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um predador. Você tocou no ponto certo. Eu sei tudo sobre você, Lina. Sei da doença da sua mãe, de todos os processos trabalhistas que seu pai está lidando na Itália, até mesmo de cada um dos 5 negócios que ele começou e falhou ao longo da vida. Lina deu um passo para trás. A voz dele baixou, tornando-se um sussurro perigoso. Quando a vi pela primeira vez, há 6 meses, fiquei curioso. Pensei, mais uma bela estrangeira que se venderá no primeiro convite. Dispensei a garçonete anterior e exigi que só você me servisse. Eu a observava, esperando o momento em que você me olharia com luxúria ou ganância. Mas isso nunca aconteceu. Então decidi ignorá-la, torná-la invisível para mim, pensando que com o tempo eu iria te esquecer. Mas, Lina, isso não aconteceu e me consumiu dia após dia. Ele estendeu a mão e pegou a taça de cristal, girando o líquido âmbar. A recente dílida do seu pai, aquilo não foi um acaso. Fui eu quem orquestrei. Manipulei os investidores, garantindo que o prazo fosse apressado, sabendo que você faria de todo para salvar o nome da sua família. Aquele acordo de uma noite foi minha forma de forçar a ir para os meus braços. E funcionou. O ar sumiu dos pulmões de Lina. Não era apenas atração, era uma armadilha. Ele a havia caçado. Você é desprezível, ela sibilou, a voz embargada. Sou prático, ele retrucou, inabalável. Infelizmente, percebi que apenas uma noite não foi suficiente. Lina, não gosto de fazer isso, mas terei que voltar atrás com minha palavra. A partir de agora, seu destino está atado ao meu. O desespero de Lina se chocou contra a parede inabalável da frieza de Rashid. Ele não era apenas um homem rico. Era um manipulador que usava seu poder para criar a própria realidade. Se ele tinha sido capaz de orquestrar a ruína de seu pai apenas para uma noite de sexo, o que ele faria se ela recusasse agora, diante de sua obsessão declarada? O pânico deu lugar à astúcia. Lina sabia que lutar abertamente contra ele era inútil. Ela precisava de tempo, de recursos e de distância. E qual é a sua proposta agora, Rashid? Ela perguntou, a voz rouca, mas controlada. Ele sorriu, o que parecia um raro vislumbre de satisfação. Deixe seu trabalho. Deixe o hotel. Você viverá em uma das minhas coberturas aqui em Dubai. Terá tudo o que quiser, roupas, joias, dinheiro para cuidar de sua mãe e garantir que seu pai jamais seja incomodado de novo. Você será minha protegida, minha amante oficial. Lina pensou em sua mãe, na necessidade urgente de tratamento contínuo, no pai que, apesar de tudo, era ingênuo e incapaz de se defender. Se ela aceitasse, teria acesso ilimitado a recursos, estabilidade e, o mais importante, a capacidade de garantir a segurança da família. Se recusasse, Rashid, em sua fúria, poderia destruir a todos. Eu aceito, ela disse sem hesitar.
mas sob uma condição. Minha família jamais será envolvida novamente em seus jogos. O dinheiro para eles virá de forma discreta, e eu não serei um troféu exibido. Rashid assentiu, a calma voltando aos seus olhos. Ele não se importava com os termos, o que importava era que ela seria sua. Nos 6 meses seguintes, a vida de Lina se transformou em uma prisão de luxo. Ela foi transferida para uma cobertura com vista para o Golfo, mobiliada com o mais fino luxo, onde cada porta era aberta por um empregado e cada desejo era atendido antes mesmo de ser verbalizado. Ela não trabalhava mais, mas seu tempo pertencia inteiramente a Rashid. A relação deles era uma montanha-russa de emoções. A atração física permaneceu avassaladora, uma química tóxica que desmantelava sua sanidade. Nos braços dele, Lina, por vezes, esquecia o cativeiro, encontrando um prazer proibido que a fazia odiar a si mesma. Mas a obsessão de Rashid nunca cedeu. Pelo contrário, ele exigiu acesso a todos os seus dispositivos de comunicação. Ele monitorava suas saídas, sempre acompanhada por seguranças discretos. Ele desconfiava de qualquer pessoa com que ela falasse, chegando ao ponto de demitir uma empregada que ousou perguntar sobre seu bem-estar. Lina começou a registrar a opressão em seu diário mental. Ele não queria apenas sua presença, ele queria a posse de sua alma. Numa tarde, ela encontrou um celular descartável que havia escondido antes de se mudar. Era sua única chance de planejar a fuga. Ao longo das semanas, ela começou a desviar pequenas quantias de dinheiro que Rashid lhe dava para compras e o depositava em uma conta secreta na Itália. Um dia, Rashid, com um sorriso possessivo, a informou que faria uma longa viagem de negócios à Europa e à Ásia. Seriam 2 semanas. O suficiente. Naquela noite, enquanto Rashid dormia ao seu lado, Lina observava a vastidão de Dubai através da janela. Ela não sentia mais atração, apenas repulsa pela teia em que estava presa. Ela era uma prisioneira em uma gaiola de ouro, mas estava prestes a recuperar sua liberdade, mesmo que soubesse o preço que pagaria se fosse pega. A obsessão de Rashid não era amor, era possessão, e ela precisava se libertar antes que ele a quebrasse completamente. Seu plano estava pronto. O aroma de incenso e o silêncio absoluto da cobertura de Rashid eram os últimos vestígios do seu cativeiro que Lina sentia. Eram 4 horas da manhã, 2 horas após Rashid ter partido para o aeroporto. Ela se vestiu com as roupas mais simples que possuía, pegou a pequena mala que havia preparado secretamente e o celular descartável. Ao sair, o guarda que deveria monitorá-la na porta estava em seu posto, mas um breve boa noite com um envelope recheado de dinheiro garantiu que ele desviasse o olhar. A descida de elevador pareceu durar uma eternidade. Uma vez na rua, Lina pegou um táxi em direção a um bairro operário, despistando qualquer rastro de luxo. Lá, ela encontrou o contato que havia agendado pelo celular escondido, um pequeno avião particular fretado, pronto para decolar para um aeroporto menor na Itália, evitando as rotas comerciais que Rashid certamente monitoraria. Com o dinheiro desviado, ela pagou o voo. O pouso na Itália foi um renascimento. De Roma, Lina seguiu para a casa simples de sua família no interior, longe dos olhos de Dubai. Sua mãe, fraca, mas feliz em vê-la, e o pai, aliviado por ter suas dívidas magicamente quitadas, a receberam com a efusão italiana. A sensação de liberdade era inebriante, mas logo deu lugar a um mal-estar constante. Lina achava que era o estresse da fuga. No entanto, após uma semana de náuseas matinais e uma tontura persistente, ela fez o teste. O resultado foi um choque que a fez desabar no chão da pequena casa de banho. Grávida. O elo com Rashid não havia sido quebrado. Estava se formando, crescendo dentro dela. O bebê, a prova viva do seu cativeiro e também a personificação daquela atração caótica. O filho do homem que a havia caçado e se tornado sua obsessão. Lina encarou o reflexo no espelho. Pálida, com olheiras, mas com um brilho de aço nos olhos. O medo da vingança de Rashid era real, mas agora, com uma nova vida para proteger, ela sentiu uma força que nunca soube que possuía. Ela se concentrou em sua mãe, em seu pai e na gravidez.
O dinheiro que ela havia trazido de Dubai garantiria o tratamento de sua mãe e o futuro de seu filho. Ela cortou todos os laços com o Oriente Médio, trucou o número de telefone e começou a viver sob um anonimato rigoroso. 6 meses depois, Lina estava sentada no terraço, olhando para os campos verdes e ondulantes da Toscana. O sol quente, mas suave, era o oposto do calor agressivo do deserto. Ela estava grávida de 6 meses, e a barriga era uma afirmação de seu novo propósito. Uma tarde, o parteiro entregou uma carta sem remetente, em um envelope de papel pesado, sem selo, apenas com um endereço escrito em caligrafia impecável. Lina sentiu sangue gelar. Dentro, havia apenas um bilhete curto e uma foto em papel fotográfico brilhante. O bilhete dizia, em um italiano formal e assustador: "Você fugiu do Emir, mas nunca fugirá do meu sangue. Eu a encontrarei, e quando isso acontecer, não haverá mais acordos ou condições." A foto era uma imagem aérea da pequena casa onde ela estava escondida na Toscana, tirada recentemente. O medo a atingiu como um golpe físico, mas em vez de se render, Lina se levantou. Ela olhou para a vista serena, colocou a mão protetoramente sobre a barriga e respirou fundo. Rashid havia perdido o rastro dela por meses, mas seu poder era inegável. Ele sabia onde ela estava. A paz era temporária. O jogo havia acabado, mas a caçada estava apenas começando. Lina tinha fugido, mas sua liberdade era uma ilusão. Ela estava de volta, mas o filho de Rashid a ligava ao cativeiro de areia, onde mais cedo ou mais tarde, o Emir viria a reclamar o que considerava ser dele. Ela guardou a carta, uma promessa silenciosa de que lutaria por seu filho e sua liberdade até o fim. O desfecho da história não era uma rendição, mas sim a preparação para a guerra que se anunciava. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!